Olá, minhas amigas, meus amigos queridos. Estamos aqui no canal Espiritualidade e Vida. E eu estou gravando essa live de hoje, live que tem toda quinta-feira, nosso estudo da série André Luiz. Essa semana eu estou participando do evento Obra-Prima e por causa disso os horários estão assim muito apertados. Para a gente não perder o estudo do livro Os Mensageiros, eu achei melhor gravar para vocês essa live. Nós estamos terminando o capítulo 20, naquele ponto em que Aniceto está com Vicente, André Luiz, no posto de socorro administrado pelo Alfredo. E há um momento em que eles estão se dirigindo a um local onde há vários necessitados, onde esses necessitados estão recebendo auxílio, e o André Luiz fica muito impressionado com a defesa daquele posto de socorro. E o Alfredo esclarece que aquele é um oásis em meio a um deserto. Eles estão em pleno umbral, uma localidade povoada de espíritos sofredores, de espíritos ignorantes, mas não só, não só. As regiões mais difíceis do umbral são regiões repletas de espíritos dados à criminalidade, espíritos cruéis, espíritos que durante a sua encarnação praticaram o mal a vida inteira. E não será após a desencarnação que esses espíritos vão mudar a sua conduta, mudar o seu comportamento. Então, o Alfredo ressalta essa peculiaridade, essa característica daqueles espíritos que estão ali, para justificar a necessidade de uma fortificação, de uma defesa. E o Vicente e o André Luiz ficaram muito impressionados com aquilo, né? Muito impressionados com aquele mecanismo, com aquele aparato de defesa, e foi exatamente nesse ponto que nós paramos a leitura na última live. Então hoje, retomando aqui, quinta-feira, nosso estudo da série André Luiz, nós vamos voltar e ler o finalzinho do capítulo 20 e avançar um pouquinho no capítulo 21. Né? Eu estou gravando essa live, repetindo, porque estamos com um evento obra-prima e eu tenho que sair, ir para o estúdio. Aí eu achei melhor gravar para ficar mais tranquilo, para que todos possam aproveitar o estudo. Bom, então, depois dessa surpresa do Vicente e do André Luiz, o Alfredo sorriu serenamente e perguntou, bem-humorado: vocês conhecem a lenda hindu da serpente e do santo? Ante a nossa expressão negativa, o administrador continuou. Contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Tinham medo da serpente. Mas um santo homem, a serviço de Deus, buscou a região, mais confiado no Senhor que em si mesmo. A serpente o atacou, desrespeitosa. Ele dominou-a, porém, com o olhar sereno, falou: minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada. Continuou o sábio o seu caminho e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca, desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la.
espantou-se observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe então a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiam-na e apedrejavam-na. O sábio pensou, pensou e respondeu após ouvi-la: Minha irmã, houve um engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição. Mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas, não firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Nesse momento, Aniceto sorriu de maneira expressiva. O administrador fez longa pausa e concluiu: Creio que a fábula dispensa comentário. Que fantástico, né? Que fantástico. Então, aqui, o Alfredo está nos ajudando a separar dois conceitos. O conceito de ser bondoso e o conceito de ser bonzinho. Então, ser bondoso é não atacar ninguém, não provocar o mal, não tomar a iniciativa de prejudicar alguém. Isso nós não devemos fazer. Então, a pessoa está lá no canto dela, a pessoa está vivendo a vida dela e nós vamos lá perturbar a pessoa. Vamos lá fazer mal à pessoa. Ou a pessoa está convivendo conosco, vivendo a vida dela, cuidando dos interesses dela, e nós vamos lá fazer crítica, interferir na vida da pessoa, prejudicar a pessoa, fazer fofoca, por conta da inveja, por conta do despeito, prejudicar aquela pessoa. Então, e isso nós não devemos fazer nunca. Porque é da lei divina que a gente não pratique o mal. Isso é ser bondoso. Agora, outra situação totalmente diferente é o bonzinho. O bonzinho, ele quer agradar todo mundo. Agradar todo mundo. Né? Ele quer mais parecer do que ser. Então ele está tão preocupado com a aparência, ele está tão preocupado com o conceito que as pessoas têm dele, ele está tão preocupado com a imagem dele, que ele quer agradar todo mundo, inclusive os criminosos e os perversos. E aqui que está o problema. Porque a pretexto de bondade, ele não protege a obra do bem. A pretexto de bondade, ele não protege o seu desígnio, a sua missão. Ele permite que os perversos destruam todo o trabalho do bem. Aí não. Isso não é bondade. Isso não é bondade. Isso é imprudência, invigilância, imprevidência. Isso é desrespeito à obra divina. Então, digamos que você seja uma administradora, um administrador de um hospital. Você vai deixar invadirem o hospital, roubar os equipamentos do hospital? Ah, não, eu sou bondosa, eu sou bondoso. Aqui qualquer pessoa pode entrar e roubar os equipamentos. Não, isso não é ser bondoso. Isso é ser bonzinho. Isso é querer aparecer, isso é ego. Isso a pessoa está mais preocupada em agradar, ela está mais preocupada com a imagem dela do que com o bem. O bem precisa ser defendido, sem violência. Mas precisa ser defendido. Então é isso que o administrador do posto de socorro, o Alfredo, está explicando para André Luiz e para o Vicente. Lá eles têm todo um mecanismo de proteção. É uma fortaleza.
Porque se não fizerem isso, o que acontece? Os espíritos perversos do umbral entram e destroem tudo. E como que eles vão manter a enfermaria? Como que eles vão recolher os espíritos doentes e tratarem lá no posto-socorro? Como que eles vão cultivar alimentos para os espíritos ainda materializados que precisam de um alimento mais grosseiro? Como que eles vão praticar a caridade se eles permitirem que os maus destruam tudo a todo momento? Então, veja, nós temos que separar as coisas. Temos que separar as coisas. Ai, eu só pratico a bondade e o bem, então não precisa de polícia, não precisa de muro, não precisa de alarme. Cuidado, cuidado. Vigilância. Como disse Jesus, vigiai e orai. Diversas vezes tentaram prender Jesus. Quando Jesus esteve em Nazaré e ele subiu ao monte, eles queriam empurrar Jesus do monte e ele deixou? Não, não. Por que ele não deixou? Porque ele não havia cumprido a sua missão ainda. Somente no final da missão de Jesus, que foram prendê-lo, aí ele permitiu. Mas ele já tinha cumprido todo o dever dele. Então Jesus não deixou que interrompessem o trabalho dele. Depois que ele cumpriu o trabalho, que ele entregou o evangelho imperecível, quiseram expulsar Jesus da convivência. Aí ele falou: olha, se vocês não me querem aqui. E deixou ser preso. Várias vezes tentaram prender e não conseguiram. Ele não permitiu. Então vamos tirar a fantasia, a ingenuidade e vamos acionar o modo prudência. Vamos acionar nossa vigilância, a oração, para que a gente não seja presa fácil de espíritos perversos. Não vamos entregar entregar nas mãos dos incautos, dos perversos, a obra do bem. A obra do bem precisa ser protegida. Protegida. Agora, você não precisa ficar fazendo discurso de violência, não é? Você não precisa ficar incitando ninguém à violência. O Alfredo não sai com bandeira, né? Divulgando, vamos ser violento, vamos atacar. Não, ele está lá quieto, trabalhando no posto-socorro. Ele não está mexendo com ninguém. Ele não está atiçando ninguém. Ele não está criticando, não está provocando ninguém. Ele está calado no posto de socorro trabalhando. Agora, se atacarem o posto de socorro, ele tem defesa. É isso que a parábola da serpente está nos ensinando. Então não precisa ficar saindo mordendo os outros, mas você tem que fazer o barulho e mostrar os dentes de serpente. Ou seja, tem que se proteger, tem que ser previdente, tem que ser cauteloso, tem que saber onde você vai, tem que saber os horários e os locais onde você está andando. Tem que ser previdente, tem que se precaver, tem que tomar cuidado com quem entra na sua casa, tem que tomar cuidado com quem entra na sua vida. Muita gente entra na sua vida para destruir sua vida. Muita gente entra dentro da sua casa para desestruturar a sua família. Muita gente entra na casa espírita para destruir a casa espírita, destruir o trabalho. Então nós temos que ser vigilantes. Você não vai atacar, você não vai ferir ninguém, mas tem que ser vigilante. Tem que ser vigilante, tem que ser firme na defesa do bem. Sem violência. Essa é a lição. Lição maravilhosa. E a gente entra no capítulo 21. Né? Eu vou ler um pedacinho, porque é hoje uma live mais condensada, mais intensa, né? E semana que vem a gente retoma. Então vamos lá, capítulo 21, Espíritos Dementados. O que nós vamos perceber aqui nesse capítulo 21? Dentro do posto-socorro há um hospital psiquiátrico. Por isso que tem a defesa.
Tá cheio de doente psiquiátrico lá no posto de socorro. Como que você vai permitir que os espíritos perversos entrem? E os doentes? Né? Então, espíritos dementados. Olha que triste, né? Esse capítulo 21 vai nos mostrar a condição que muitos espíritos chegam no mundo espiritual, uma condição de profunda perturbação mental. Profunda perturbação mental. Né? Vamos ler, então, esse iniciozinho do capítulo 21. Inúmeros servidores acompanhavam-nos ao serviço. Movimentavam-se carregadores sem conta. Conduziam grandes botijas de água, caldeirões de sopa, vasos de substância medicamentosa em galeotas diversas. Ou seja, um hospital. Um hospital em pleno funcionamento, transportando medicamento, alimentos, água, roupa. Mais alguns passos e notei que centenas de entidades se reuniam em vastos albergues, olhos vagueantes e rostos sombrios, parecendo uma assembleia de loucos em manicômio de amplas proporções. Alfredo aconselhou umas tantas providências de serviço, a maioria dos técnicos do sopro curativo, os quais se desviaram de nós rumo às edificações situadas em zonas diferentes. Gentilmente nos explicava que os benfeitores de Campo da Paz, que é esse posto de socorro, né? Chama Campo da Paz, localizavam ali grande número de espíritos enfermos, mais desequilibrados que propriamente perversos. Os doentes que tínhamos sob os olhos permaneciam em melhores condições, já se locomoviam e muitos deles já conversavam, apesar do desequilíbrio que lhes assinalava as palavras e pensamentos. Então, olha que interessante. Ele está descrevendo um hospital psiquiátrico no meio do umbral. Algumas entidades sequer conseguiam levantar da cama. Não conseguiam nem se locomover. Nós vamos ver. Vai ser descrito isso. Vai ser descrito isso. Esses que o André Luiz viu andando já estavam numa condição melhor. Já eram doentes que conseguiam andar, conversar. Por quê? Porque o problema deles não era no braço, nas pernas. O problema era no psiquismo. Eram espíritos com perturbação mental, com transtornos mentais. Então, esses que estavam ali andando já tinham iniciado o processo de recuperação. Já estavam numa condição melhor. Esclarecia-nos sobre as múltiplas obrigações do trabalho de rotina, quando algumas entidades se acercaram respeitosas. Senhor Alfredo, disse um velho de barbas muito alvas, estou aguardando o resultado da minha petição. Em que ficamos quanto às minhas terras e os escravos? Paguei bom preço ao Carmo Garcia. Sabe o Senhor que venho sendo perseguido durante muitos anos e não posso perder mais tempo. Quando volto para casa? Creio esteja o Senhor ciente da necessidade de eu voltar ao seio dos meus. Esperam-me a mulher e os filhos. Perceberam, né? Entenderam? Entenderam? Então nós estamos diante de um espírito que na última encarnação
foi senhor de escravos, escravizou outros seres humanos, na maioria seres humanos da etnia africana, de pele preta, não é? Escravizou e achou que ficaria impune perante as leis divinas. Acontece que a lei divina determina que toda vez que eu faço mal a alguém, esse mesmo mal se instala em mim. O mal que ele fez aos escravos, agora é um mal que está no psiquismo dele. Por isso que ele está com um transtorno mental. Nesse caso, gente. Aliás, para agora, bastante atenção que eu vou falar aqui. Cuidado. Nem todo transtorno mental é resultado disso, tá, gente? Cuidado para não generalizar. Cada transtorno mental tem uma história evolutiva. Cada portador de um transtorno mental tem uma história evolutiva. Aquele transtorno é fruto de uma história. As histórias são diferentes. Cuidado para não generalizar e não começar a criminalizar o transtorno mental. Ah, toda pessoa que tem transtorno mental é porque foi senhor de escravo. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Cuidado. Vou repetir. Cada pessoa portadora de transtorno mental possui uma ficha kármica, uma história evolutiva. Aquela doença não surgiu do nada. Ela é fruto de uma história. E cada história é singular. Cada história é diferente. Não generaliza, não fica achando que tem uma história, a mesma história para todo mundo. Cuidado, gente. Até porque a Organização Mundial da Saúde, no ano passado, trouxe uma estatística que dos 8 bilhões de encarnados, 1 bilhão é portador de algum transtorno mental. Então, 1 em cada 8 encarnados é portador de transtorno mental. Então, só por essa estatística, a gente percebe a complexidade desse tema. Cada um desses 1 bilhão de indivíduos tem uma história. Tem uma história. Tem um enredo. André Luiz está contando para a gente uma história. Uma em 1 bilhão. Uma em 1 bilhão. Cuidado para você não pegar uma história e generalizar para 1 bilhão. Cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Então, nesse caso, no caso desse senhor de barba branquinha, a história do transtorno mental dele foi fruto dessa encarnação equivocada em que ele foi um senhor de escravos. Na próxima live, semana que vem, nós vamos voltar nesse ponto e vamos estudar mais detidamente essa história, que ela é muito interessante, capítulo 21. Eu peço licença para todos, para todas, porque eu tenho que sair para gravar, né, a live lá do evento Obra-Prima, do canal Odisseia, por isso que nós estamos fazendo essa semana as lives mais curtas. Um grande abraço para todos, uma boa noite, um excelente final de semana. Até semana que vem.